versículo 41. Mateus 12, 41. Amém? Mateus 12, 41 diz assim: os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Amém. Pode aplaudir a palavra de Deus. Podem sentar. Queridos irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, quando Ele estava realizando o seu ministério terreno, há mais de 2000 anos atrás, Ele, onde chegava, Ele operava sinais e maravilhas, curas, libertações, salvação, transformação, porque o Evangelho do Senhor Jesus não é só palavras. O Evangelho do Senhor Jesus é mudança, é libertação, é transformação. E Ele, onde Ele chegava, Ele operava essas maravilhas, porque a palavra do Senhor Jesus, o Evangelho do Senhor, é o Evangelho de poder. E quando estamos pregando esse Evangelho, os sinais do Evangelho devem seguir aqueles que crerem. Porque a palavra de Deus diz: esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Os sinais do Evangelho. E diz a palavra de Deus que havia uma cidade, a cidade de Cafarnaum e a cidade de Corazim. Essas duas cidades foram as cidades que mais foram privilegiadas com a presença do Senhor Jesus Cristo. Essas cidades ouviram, viram o Senhor Jesus pregando o Evangelho. Essas cidades viram o Senhor Jesus curando, libertando pessoas de possessões malignas. E essas cidades viram muitas coisas realizadas pelo Senhor Jesus Cristo. Mas os religiosos dessas cidades e alguns judeus não acreditavam que Jesus era o Salvador, não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Então o Senhor Jesus, confrontando com essas pessoas que na época estavam duvidando que Ele era o Salvador, Ele disse: os ninivitas vão ressurgir do juízo com esta geração e a condenarão, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. O Senhor está falando do juízo. Muitas pessoas tentam fugir de Deus aqui na terra, mas no dia do juízo ninguém vai poder fugir. Existe um dia chamado dia do juízo, em que o Senhor Jesus irá julgar todas as nações,
de todas as épocas, de todas as gerações, grandes e pequenos, serão julgados no dia do juízo. E a palavra de Deus está dizendo que o Senhor Jesus está dizendo para aquela geração que não creu que Ele era o Salvador: os ninivitas, eles vão se levantar no dia do juízo. Os ninivitas viveram mais de 500 anos antes dessa fala do Senhor Jesus Cristo. No livro de Jonas, a palavra de Deus fala sobre os ninivitas. Os ninivitas eram pessoas cruéis, eram pessoas que não tinham leis. Eles não tinham lei. Quando a palavra de Deus diz que, lá em Jonas capítulo 4, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele tem misericórdia de 120.000 pessoas que não sabem discernir a mão direita e a mão esquerda. Algumas pessoas acham que aqui o Senhor estava falando das crianças. 120.000 crianças. Não. Quando nós vamos para o hebraico original, essa palavra chama Adam, que significa homens. Então o Senhor Jesus está falando de homens, pessoas. Por que Ele disse que essas pessoas não sabiam discernir a mão direita e a esquerda? Porque na cidade de Nínive não tinha lei, eram cruéis, pessoas terrivelmente cruéis. Não havia lei. Embora tivesse um rei, não havia lei. E o Senhor, Ele estava confrontando aqueles religiosos da época, porque Ele está dizendo: aqueles ninivitas estavam condenados por Deus para ser destruídos. E a pregação de Jonas, diferente da pregação do Senhor Jesus, era uma pregação de juízo, dizendo: em 40 dias Deus vai destruir a cidade de Nínive. Jonas, ele começou a pregar durante 3 dias, andando pela cidade de Nínive e falando para as pessoas: em 40 dias o Senhor vai mandar fogo para destruir essa cidade. Em 40 dias o Senhor vai mandar fogo para destruir essa cidade. E as pessoas que estão aqui, a pregação de Jonas não tinha nenhuma palavra de misericórdia. A pregação de Jonas não tinha nenhuma palavra de amor. Mas a pregação do Senhor Jesus tinha palavra de amor. Por isso que o Senhor Jesus disse assim: olha, aqui está quem é maior do que Jonas. Jonas pregou o juízo e eu estou pregando a salvação. Porque o Senhor Jesus Cristo disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Senhor Jesus Cristo disse, lá em João 3,17: o Filho do Homem, eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. A pregação do Senhor Jesus era uma pregação de amor, era uma pregação de arrependimento. Ele falava, lá em Mateus 11:28: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E em Jonas estava pregando na cidade de Nínive, só que aquela pregação de Jonas era as palavras de Deus, porque Deus falou para Jonas pregar. E é importante nós entendermos que Jonas não queria, o profeta Jonas não queria a salvação daquelas pessoas, mas Deus queria. O poder não estava no mensageiro, estava na mensagem, porque a mensagem é de Deus. Jonas era um profeta revoltante, era um profeta desobediente, e ele estava esperando Deus mandar fogo para cair na cidade de Nínive. Mas a Bíblia diz que quando Jonas começou a pregar a palavra de Deus, aquilo que Deus mandou ele pregar, a Bíblia Sagrada diz que os homens e mulheres de Nínive se arrependeram com a mensagem do Senhor, com a mensagem de Deus
falada pelo profeta Jonas. E a Bíblia diz que aqueles homens e mulheres começaram a vestir roupa de pano de saco, mostrando a humilhação. Eles começaram a se humilhar, dizendo: vamos nos humilhar para ver se Deus não se arrepende e nos livra da destruição. A Bíblia diz que a pregação de Jonas caiu no ouvido do rei de Nínive. O rei de Nínive, ele desceu do trono, vestiu um pano de saco e diz: eu vou fazer um decreto, 3 dias estaremos jejuando, pedindo misericórdia a Deus. 3 dias todos os homens e mulheres e animais vão jejuar, pedir misericórdia a Deus para que Ele não nos destrua. A pregação de Jonas, e diz a Bíblia que Deus se arrependeu. Deus se arrependeu do mal que ia fazer para a cidade de Nínive, porque aquelas pessoas se arrependeram dos seus pecados, se arrependeram das suas maldades, através da pregação de Jonas. Aí a Bíblia diz que o Senhor não destruiu essa cidade. Aquele povo se arrependeu. Aí o Senhor disse assim: olha, aquelas pessoas de Nínive que foram salvos vão se levantar no dia do juízo e vão condenar vocês, porque Jonas estava pregando, eles se arrependeram, e aqui está na frente de vocês quem é maior do que Jonas, porque Jesus é o Filho de Deus. E não se arrependeram dos seus pecados. Então, se até Nínive se arrependeu, o que impede esta geração? Jonas, ele foi um sinal de juízo, Jesus, um sinal de salvação. Jonas, ele foi desobediente. A primeira vez o Senhor falou com ele fugiu. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus foi obediente até a morte de cruz. Por isso que ele é maior do que Jonas, porque Jonas, ele é humano. Jesus era humano, mas ele também era Deus quando ele estava aqui na terra. Ele era velho homem e velho Deus. A oportunidade está diante das pessoas hoje. A Bíblia Sagrada diz que a vontade de Deus é que os seres humanos se arrependam dos seus pecados e recebam Jesus como Salvador. Em Atos capítulo 17, versículo 30, diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens, em todo lugar, homens e mulheres, que se arrependam dos seus pecados, receba Jesus como Salvador. Porque aí no versículo 31 diz: porque tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Aquele que ressuscitou dos mortos, o Senhor Jesus, irá julgar o mundo. Um dia Ele vai julgar. Por isso que Deus diz assim: hoje é o tempo do arrependimento, hoje é o tempo da salvação, porque um dia haverá o dia do juízo, e ninguém vai poder sair, e ninguém vai poder fugir do dia do juízo, porque a palavra de Deus diz lá em Apocalipse, lemos pela manhã sobre isso, lá em Apocalipse diz que o inferno vai dar os seus mortos, o mar vai dar os seus mortos, o Senhor ele vai ressuscitar todas as pessoas que morreram para estar diante dele para o dia do juízo, e nesse dia ninguém vai poder fugir. É por isso que Deus
como diz a Bíblia, Deus não tem em conta o tempo da ignorância. Aquele povo de Nínive, eles eram ignorantes, eles eram cruéis, eles não conheciam Deus. Mas quando eles ouviram a palavra de Deus, por meio do profeta Jonas, eles se arrependeram. Deus, mesmo no dia do juízo daquele povo, Deus deu uma oportunidade para eles se arrependerem. Porque Deus, Ele sempre dá a oportunidade para o arrependimento. Hoje, como diz a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, hoje é o tempo da oportunidade, porque ouviste em tempo aceitável e socorriste no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis que agora, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas a partir do momento que a pessoa ouve a palavra de Deus, que essa pessoa ouve a palavra de Deus, falando que Jesus é o Salvador, falando que Jesus morreu na cruz, falando que Jesus ressuscitou, falando que Jesus é o caminho, essa pessoa não é mais ignorante, agora essa pessoa conhece a verdade, e ela precisa se colocar diante dessa verdade, assim como aconteceu com aquele povo de Nínive, quando eles ouviram a verdade, se arrependeram e Deus os salvou. E diz a Bíblia Sagrada, meus queridos irmãos e ouvintes, que aquela geração do tempo de Jesus, aquelas pessoas que o Senhor estava pregando, disse: olha, no dia do juízo, os ninivitas vão levantar e vão condenar vocês, porque vocês não me receberam como Salvador, e eles se converteram com a pregação de Jonas, e eles irão para o céu, eles irão para a cidade santa, a Nova Jerusalém. Hoje esses ninivitas estão no paraíso, mas um dia eles vão se levantar no dia do juízo, aí vão condenar aquelas pessoas, porque olha, nós recebemos Jesus como Salvador, nós recebemos a salvação, nós cremos na palavra de Deus pregado pelo profeta Jonas, e vocês não creram, por isso vocês vão estar condenados eternamente. Hoje é o tempo da graça de Deus. Você que ainda não recebeu Jesus como Salvador, você que ainda não creu de coração que Jesus é teu Salvador, que Ele morreu na cruz para levar teus pecados, que Ele morreu na cruz para te dar a vida eterna, que Ele ressuscitou dentre os mortos, vencendo a morte. Se você não creu ainda, hoje é o tempo da oportunidade. Essa oportunidade um dia vai acabar. O profeta Isaías, ele disse em Isaías 55:6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Ele está perto. Quando você ouve a palavra de Deus, é o Senhor perto de você. É o Senhor falando através do Espírito Santo, mostrando para você essa verdade, mostrando para você que você precisa crer no Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então hoje, meu amigo, minha amiga que está aqui nessa noite, se arrependa dos seus pecados e receba a Cristo como Salvador, em nome de Jesus. Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos aplaudir porque Ele é digno.